Olá, seja bem-vindo. Mais uma aula do Metáfora Cursos Livres, hoje falando de produtos bancários, modalidade empréstimos. Mais especificamente, quero convidar vocês aí de casa para aprender hoje sobre conta garantida e empréstimo pessoal, aquele popular empréstimo que você, pessoa física, pega numa instituição financeira. Vamos antes passar para o nosso conteúdo programático, ok? Vamos lá? Olha aí. O que a gente vai aprender hoje sobre conta garantida? A definição de conta garantida, teórica, ok? Depois, quais são as modalidades? Como é que funciona a conta garantida para as empresas? Tem tipos diferentes? Nós vamos saber. E, posteriormente, a prática, ver como a conta garantida funciona no dia a dia das empresas. Lembrando já, desde já, que a conta garantida é destinada para pessoas jurídicas. Posteriormente, eu vou explicar sobre empréstimo pessoal, para pessoa física, tá bem? Estou dividindo a aula entre pessoa física e pessoa jurídica, ok? Empréstimo pessoal, definição do tipo de empréstimo pessoal, as modalidades que existem, os principais tipos e aplicação prática no dia a dia. Lembrando que você consulta aqui o nosso timeline, e vai direto para um dos pontos da aula que mais te interessa, ok? Vamos lá, vamos começar falando de conta garantida. Olha só, o que é uma conta garantida? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu estudava ainda, estava na faculdade, eu achava esse nome muito estranho, muito esdrúxulo. Conta garantida é uma conta corrente? O que será que ela faz? A quem ela atende? Eu coloquei aqui uma definição bem objetiva do que é uma conta garantida. E aí eu vou falar um pouquinho melhor para vocês de uma maneira bem prática aplicada ao dia a dia das empresas no Brasil. Ok? Vamos lá ler um pouquinho da definição de conta garantida. Eu vou aqui sublinhar então, olha só. Conta garantida é uma conta aberta em nome de cliente, pessoa jurídica, com a finalidade de abrigar um limite de crédito rotativo. Ou seja, abriu-se uma conta com um limite de crédito pré-estabelecido para uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica vai utilizar esse crédito da maneira que lhe convier melhor. Ou seja, esse crédito está livre, disponível, não é financiamento, hein? É crédito rotativo, livre. Olha, ele pode ser utilizado de forma integral ou parcial, segundo a necessidade do usuário, sobretudo para capital de giro. A maior parte das contas garantidas, aprenda, é destinada a suprir deficiências de capital de giro. As organizações carecem muitas vezes de capital para girar a operação. Isso acontece quando, por exemplo, ela costuma pagar o seu fornecedor antes de receber da venda que efetuou. Isso aumenta o ciclo financeiro da empresa, gerando uma necessidade de caixa ou de capital de giro. E aí, o dono da empresa muitas vezes está apertado, não tem recursos de caixa disponível e recorre a uma conta garantida que o banco oferece para poder gerar um limite de crédito pré-aprovado, do qual ele utiliza para as operações do dia a dia da empresa. Continuando, olha, ela é formalizada através de garantias dadas pelo cliente. Daí vem o nome, conta garantida. Alguma garantia o cliente precisa dar para essa pessoa jurídica ter disponível um crédito rotativo. Então, o banco concede o crédito, mas exige garantia em troca disto. Okay? Estando o empréstimo vinculado a um contrato de abertura de crédito. Então, bastante tranquilo. Ele repetiu e disse assim, olha, a empresa quer dinheiro, o banco empresta, ele quer uma garantia para poder liberar esse dinheiro na conta da organização. Continuando aqui, as principais garantias que um banco pode cobrar de uma empresa. São várias, você está vendo aqui na nossa televisão, que tem N possibilidades de o banco cobrar garantia de uma pessoa jurídica, mas eu vou começar falando sobretudo dela. Olha só, a primeira ou a principal é a
cessão fiduciária ou garantia de direitos creditórios. O que é isso? Esse nome complexo? Olha só, olha, cessão fiduciária ou garantia de direitos creditórios ou de títulos de crédito. Isso daqui é muito simples de você entender. Isso daí é quando a empresa oferece como garantia ou o boleto que ela emitiu para o cliente, a popular duplicata, ou seus recebimentos de cartão de crédito. Você não vai numa empresa, passa o cartão de crédito e parcela em algumas vezes? Pois é, aquele crédito a receber do cartão de crédito, aquele boleto que lhe foi gerado como cliente de uma empresa, e você tem 30, 40, 60 dias para pagar, costuma ser utilizado como garantia do limite de crédito pré-aprovado. Outras garantias: é possível abrir com avalista ou fiador, com nota promissória, com propriedade fiduciária, com alienação de imóveis e até com penhor mercantil ou máquinas agrícolas. Todas essas são bastante impopulares perto da garantia com cessão de direitos creditórios. Eu diria o seguinte, que a maior parte das contas garantidas é feita com direitos creditórios. Posteriormente, costuma-se utilizar, às vezes, o aval mais um bem imóvel. O aval mais um bem imóvel. Posteriormente, se não houver nenhuma dessas possibilidades e o banco tiver uma condição favorável de empréstimo, aí ele vai utilizar como garantia uma nota promissória ou um penhor mercantil. Então, a maior parte das empresas, sobretudo do comércio varejista, utiliza como recurso direitos creditórios para garantir a sua operação. Continuando aqui, ó, fiz até um desenho bem simples para você entender. Olha só, a principal utilização da conta garantida é por cessão de valores e contas a receber de cartão de crédito. Nós já sabemos disso. Oportunamente, existem empresas que conseguem conta garantida com cheque pré-datado. Isso mesmo. Eu já vi, trabalhando como consultor financeiro, já consegui liberar a conta garantida para cliente com base em cheque pré-datado. O banco vai lá e dá um limite com base no volume de cheque pré-datado que é depositado ou custodiado. Mas é bem incomum, não é tão comum quanto cartão de crédito e duplicata. O volume de crédito depende da garantia. Quanto maior a garantia, maior o volume de crédito. Transferência direta dos créditos. Eu vou explicar isso aqui nesse desenho que eu fiz nessas setinhas que ilustram bem. A garantia pode mudar conforme a situação. Eu fiz o seguinte, eu desenhei como é a operação. Imagine que você tem uma conta corrente pessoa jurídica, onde você paga todas as suas contas aqui. Você vai lá e coloca como garantia todos os boletos que você emite. Ou seja, o banco identifica o volume de boletos, vamos supor, 100 mil. Marcar o número 100. Desses 100 mil, ele fala, olha, eu posso te dar 80 mil de garantia. 100 mil é boleto, 80 mil de garantida. 80 mil de limite. Como é que funciona? Com base nos boletos que você emite para N clientes diversos, o banco liberou aqui, ó, 80 mil. E você vai transferindo os recursos para a conta corrente conforme a tua necessidade. Cássio, me explica, e se meu cliente não paga? É a pior situação que pode acontecer. Você vai ficar devendo, porque o banco vai querer receber aquele título. Ele não assume o risco, ok? O título é meramente uma garantia. Entretanto, se não for quitado, você tem que honrar esse título com o banco. E aí, ó, você vai passando dinheiro para a conta corrente. Recebeu da conta corrente, caiu o boleto lá, devolve para a conta garantida, amortiza o saldo. Próximo slide vai mostrar melhor para vocês. Eu vou adiantar, eu coloquei o slide na ordem inversa, a gente volta para falar. Olha só, essa tabelinha é como se fosse um extrato bancário. Imagina que no dia 1º de janeiro, você não tinha movimento nenhum e 20 mil aqui de conta garantida. Depois você fez uma transferência no dia 5 de R$2.000.
para a sua conta corrente. Ficou devendo agora 18 mil. Ops, já teve 18 mil de limite, já deve 2. Cobrou juros no final do mês, no dia 1º de fevereiro do mês seguinte, R$1.000. Você tem só 17 mil de limite. Posteriormente, você recebe a sua cobrança. Recebeu seus boletos de R$500 e R$1.400. Você amortiza o saldo devedor. Eu devia 17, recebi 500, agora tenho 17.500 de limite. Eu recebi 1.400, agora eu tenho 18.900 de limite. Até eu voltar aos 20 mil reais e não dever mais nada, tá bem? Vamos para o slide anterior? Só para você entender aqui no dia a dia como que funciona. O valor liberado, então, é definido pela instituição financeira. Ela determina o quanto libera de crédito para você. Ela te qualifica como correntista, ela entende o risco que pode assumir. Quais encargos, professor, são cobrados? Bem fácil de entender. Olha, naturalmente você vai pagar encargos de operação de crédito, as populares taxas que são cobradas, mais a TAC na instituição bancária, taxa pré ou pós-fixada, não sei o que você vai combinar com o banco, provavelmente uma taxa pós-fixada de juros, e além disso, o IOF. Então você paga imposto, você paga tarifa de abertura de contrato ou de crédito, paga taxas diversas, encargos diversos cobrados pelo banco, além dos juros, tá bem? Essa é a conta garantida, um produto extremamente popular e que vale a pena você, enquanto pessoa jurídica, procurar uma instituição financeira. Agora a gente vai falar de empréstimo pessoal. O popular empréstimo que você pega no banco quando está com a vida apertada. E agora eu estou falando de pessoa física, não estou falando de pessoa jurídica. Aliás, você deve reparar que as aulas são sempre entrecortadas PJ, PF, que é uma ideia de você comparar os produtos e ver as diferenças que existem entre produtos destinados à pessoa física e à pessoa jurídica, ok? Falando então de empréstimo pessoal, vamos para uma definição aqui, olha. Empréstimo pessoal trata-se de um recurso financeiro, eu vou destacar para vocês, olha aqui, um recurso financeiro emprestado pelos bancos, aos seus clientes correntistas, dirigidos à aquisição de bens de consumo ou de qualquer outro tipo de natureza, bens móveis, enfim, você compra o que você quiser com o empréstimo, tá? Você não tem obrigação de usar o empréstimo para compra de um determinado bem, não tem obrigação de utilizar o empréstimo para uma certa finalidade que foi combinada com a instituição financeira. Uma vez que ele é concedido, o crédito é livre para você utilizar como melhor lhe convier. Ok? Ao ser autorizada a liberação do empréstimo, o valor é lançado na conta corrente, sem a necessidade de especificação, destinado à pessoa física. Ok? Vamos lá entender um pouquinho mais. Olha aí, tem uma definição generalista. Os valores solicitados pelos correntistas, turma, são liberados pelos órgãos que possuem serviço de empréstimo pessoal, mediante a avaliação prévia do cadastro. Ou seja, primeiro o banco vai avaliar o teu cadastro, vai verificar a sua condição de pagamento, a sua renda, o seu histórico de relacionamento com a instituição financeira. Posteriormente, ele vai delimitar o quanto de crédito ele pode oferecer. E você pode ter um empréstimo pessoal também relacionado à folha de pagamento, que é o popular consignado. Vai ser uma outra aula que fala só disso. Enfim, empréstimo pessoal é toda a modalidade em que se libera o crédito para uma cliente pessoa física que vai ser pago dentro de um determinado prazo. Esse prazo oscila, tá bom? Esse prazo pode ir de 12 meses até 48, 60 meses. Costuma ficar quando é empréstimo pessoal convencional, sem ser o consignado, sem ter garantia, em 24 meses. É o que é mais usual. Só para a gente entender, olha aqui as modalidades de empréstimo pessoal que existem. Olha, eu tenho crédito pré-aprovado. Esse daí é quando você abre o home banking e tá lá o banco Y oferecendo: fulano, você tem
R$10.000 de crédito pré-aprovado. Clique aqui para contratar. Tem crédito salário, que é um crédito que é liberado com base no seu salário, com base na sua renda e descontado da sua renda. Esse também é o crédito consignado, é praticamente a mesma coisa, só que o consignado já atende aos pensionistas e aos aposentados da União e dos estados. Tem o crédito de antecipação de 13º salário ou de antecipação de restituição de imposto de renda. Como é que funciona? 13º salário. Chegou lá setembro, outubro, o banco sabe que você vai receber o 13º e oferece pagar antecipadamente seu 13º. Analisa sua folha de pagamento, seu holerite e empresta esse valor. Quando chega o 13º, você quita a dívida, inclusive podendo parcelá-la. Posteriormente, você tem crédito de antecipação de imposto de renda. Sabe que vai ter restituição? Entregou seu IRPF do determinado ano com restituição? Leva no banco, o banco antecipa para você, fazendo uma operação de desconto. E por fim, você tem crédito com garantia. Muitas vezes você toma emprestado alguns recursos, dando em garantia um bem, uma casa ou um carro quitado. Só para você entender, olha aqui o dia a dia do crédito pessoal. É uma modalidade bastante comum, destinada à pessoa física, farto pela sua conveniência, muito tranquilo, muito fácil de usar esse crédito pessoal, geralmente é liberado na própria agência. Você tem um limite que varia em função da renda e da capacidade de pagamento do indivíduo, com taxas de juros média para alta que oscilam entre 4% e 8% ao mês. Considero isso bastante elevado, mas eu só não posso dizer que é a mais alta que existe, porque tem taxa aí muito pior. Mas uma taxa média para alta, a taxa está sempre sim associada à necessidade imediata de caixa. Quanto maior o risco da operação, quanto maior o prazo, quanto menor a sua renda, maior é a taxa de juros, ok? Concluindo a nossa aula de hoje, a gente aprendeu que conta garantida é destinada para pessoa jurídica, com um limite de crédito pré-aprovado. O limite é estabelecido com algum tipo de garantia, aval, fiador e principalmente eu gostaria que você prestasse atenção com crédito a receber de um cartão de crédito a receber de uma duplicata que foi emitida. É possível pagar somente o juro na conta garantida, renovando aquele limite como se fosse um cheque especial. Falamos também do empréstimo pessoal, que é uma da modalidade de crédito livre de empréstimo para a pessoa física, com taxas e limites que variam em função da renda. Essa foi a aula de hoje sobre produtos bancários e empréstimos, conta garantida e empréstimo pessoal. Eu vejo vocês em uma próxima aula do Metáfora Cursos Livres. Até lá!